Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no programa de hoje traremos as últimas atualizações no mundo fitness. TYR Sports não renova a parceria com o Wodapalooza para 2026 e já temos rumores de uma nova marca para patrocinar o evento. Will Murray dá entrevista onde ele confirma que haverão mudanças nas datas das tours do WFP 2026 para não conflitarem com a temporada da CrossFit. E ele ainda solta uma informação importante nessa entrevista, onde ele conta como funcionam os contratos dos atletas, e as informações me decepcionaram muito, não era como eu imaginava. Falaremos também de um cenário de parceria entre Copa Sur e TCB que talvez não seja tão vantajoso para os atletas em 2026. E para fechar, eu vou responder comentários polêmicos que vocês me mandaram nos vídeos anteriores. Se você gostou do conteúdo do programa de hoje, me acompanhe até o final desse vídeo. E o programa de hoje é um oferecimento de Fit Games, onde os melhores eventos acontecem, e Hércules Funcional, treino com ciência, resultado com constância. Vamos começar o programa de hoje falando do encerramento da parceria da TYR Sports com o Wodapalooza. A TYR é uma importante marca do mundo fitness e o Wodapalooza é o maior festival fitness do mundo. Eles anunciaram nas redes sociais que não vão renovar o contrato para 2026. Então, após 3 anos de parceria, eles encerram as operações. O Wodapalooza tirou todas as publicações das suas redes sociais para anunciar um possível patrocinador dentro dos próximos dias. Mas essa notícia pegou a comunidade de surpresa, porque a TYR foi uma importante parceira do Wodapalooza que conseguiu fazer um movimento diferente, criar a TYR Cup e o TYR Wodapalooza SoCal. Então pegou toda a comunidade de surpresa. E esse anúncio veio depois de que a Alden Live anunciou a venda do Wodapalooza para um grupo de investidores. E existem boatos na comunidade que a Gym Rapper será a nova patrocinadora do Wodapalooza, mas isso deve ser confirmado nos próximos dias. E a segunda notícia do programa de hoje saiu da live semanal do Dave Castro, onde ele informou que o Conselho dos Atletas se reuniu para fazer uma votação e escolher um nome para substituir o nome de Taylor Self no Conselho. Taylor Self foi banido pela CrossFit por 4 anos porque assumiu o uso de peptídeos para recuperar uma lesão. E os peptídeos não são permitidos segundo a política antidrogas da WADA, que é a agência que credencia o CrossFit. Então ele foi banido, tem que ser substituído no conselho, e o nome escolhido pelos atletas foi o Seth Page, que também é dono de boxe, é um coach level 3 e é muito engajado na comunidade. Só pra gente lembrar, o Taylor Self fazia parte do comitê de afiliados dentro do conselho dos atletas. Então, quem substituiu ele precisava ter uma importância muito grande com os afiliados. E o Seth Page, ele preenche todos os requisitos. Uma pausa rápida no conteúdo do programa de hoje porque eu tenho um recado importante para você que é dono de box. A sua box merece uma programação inteligente. Seus alunos merecem a evolução e você merece ter tempo para focar no crescimento do seu negócio. E para tudo isso existe a Hércules Funcional. Deixe a sua programação com a gente. O nosso head coach, o Ramires Tibana, é PhD em Educação Física. Tem 3 livros e mais de 130 artigos publicados na área. Com a Hércules Funcional você terá acesso a odds inteligentes e diversificados, a ciência como base da programação, um suporte diário, uma comunidade engajada e olha que esse método é validado por mais de 100 boxes no Brasil. Não perca tempo, venha fazer parte da Hércules Funcional e leve o seu negócio para outro nível. E agora vamos falar do WFP, porque o Will Murray deu 2 entrevistas interessantíssimas. A primeira delas foi no Coffee, Pods and the Wads, e lá ele respondeu sobre a temporada de 2026. Só pra gente relembrar, eu já falei pra vocês que a temporada do WFP iria conflitar com a do CrossFit Games de 2026. As quartas de final para classificar para o Games seriam na mesma data da primeira tour do WFP. Nesse podcast, Will Murray disse que depois que teve acesso ao calendário da CrossFit, ele preferiu mudar a data da primeira tour para que não gerasse conflito com os atletas. Então os atletas não precisariam escolher qual evento participar. Nesta mesma entrevista, Will Murray foi questionado sobre quais seriam os valores dos Procards para a temporada de 2026. Ele não respondeu, ele foi ensaboado, disse que seriam bons contratos, mas que não ia especificar o valor. E eu acho isso extremamente injusto com os atletas, porque como que você vai se entregar 100% no campeonato, que existe várias etapas, e o único objetivo é conquistar um Procard para a temporada seguinte, se você não sabe o valor que vai ser desse Procard? Então ele se ensaboa de várias maneiras e não confirma os valores para a temporada de 2026.
Na segunda entrevista, a Amanda Harry, que foi a entrevistadora, fez várias perguntas interessantíssimas para Will Moore. Ela usou a primeira entrevista como base, então ela tinha várias informações, e ela colocou ele contra a parede, principalmente na questão dos contratos. Ela perguntou para ele como funcionavam os contratos, porque ela não havia entendido. E o Will Moore fez uma explicação que eu fiquei assustado. Ele falou que os contratos são apenas para o mínimo que os atletas vão receber. Então são contratos mínimos. Ou seja, se o atleta assinar um contrato que ele vai receber na temporada 50 mil dólares e ele receber 60 em premiação por ter ficado em várias posições, ele não recebe 50, ele recebe só os 60 mil dólares das premiações. Se ele for um atleta mediano e não for bem numa tour ou na outra, ou até não ir nas tours, ele recebe o contrato mínimo de 50 mil dólares. Então esse contrato é só para dizer para os atletas, ó, caso vocês não performem bem, a gente te dá uma retaguarda, que é o contrato mínimo. Eu não achei isso interessante, eu achei desde o início da temporada que os valores seriam o contrato mais o que o atleta recebe por ficar em posições no pódio ou bem classificados na tabela de classificação. Então eu achei esse formato ainda mais bizarro. Outro ponto que o Will Moore se saiu mal foi quando ele foi questionado se ele poderia fazer parceria com grandes campeonatos para classificar atletas para o WFP. Ele falou que sim, que ele já estava indo atrás de alguns campeonatos, e o engraçado, todos os campeonatos que ele mencionou já são filiados à CrossFit. Então ele está indo atrás de grandes campeonatos que já têm nome e que já compõem a temporada do CrossFit Games. E tem mais uma informação de bastidores. Parece que ele foi procurar o Wodapalooza para classificar atletas para o WFP via o Wodapalooza, mas o Wodapalooza disse que não queria uma parceria com o WFP porque eles já tinham parceria com o CrossFit. Só para a gente lembrar, o Open 26.3 será anunciado no Wodapalooza deste ano. E agora eu gostaria de mudar de foco para falar de TCB e Copa Sur, da parceria desses dois grandes eventos que anunciaram que em 2026 eles vão fazer uma classificação online junta. Eu estava no TCB na semana passada e vários rumores circularam entre os atletas e tem algumas informações que eu gostaria de trazer para vocês para a gente criar um possível cenário e fazer uma análise de tudo o que está acontecendo. Bom, o primeiro cenário é o seguinte, que para o atleta classificar para o CrossFit Games, ele precisa fazer o Open, ficar entre os 25%, que classificam para quartas de final online, e nessa quartas de final online ficar entre os 2.000 do mundo, para daí eles irem para um campeonato classificatório ou para semifinal online e depois classificar para o CrossFit Games. Eu estando nesse final de semana do TCB, eu vi que o TCB não vai abrir mão da sua classificação online, como é feito todo ano, o TCB for All, para levar os atletas para grandes seletivas e para as finais. Então, o que eu acho que vai acontecer na temporada do ano que vem? É só suposições. Que os atletas que quiserem ir para o Copa Sur e classificar para o CrossFit Games, que é o objetivo de todo mundo que vai para o Copa Sur, terão de fazer o Open online, as quartas de final online, depois a classificação online do TCB, ficar entre os 30 melhores dessa classificação online do TCB para garantir uma vaga para o Copa Sur. Com certeza eles vão garantir uma vaga também para as seletivas do TCB, porque vão compartilhar do mesmo sistema de classificação. Porém, a temporada vai ficar bem extensa para o atleta que quer classificar para o CrossFit Games, tá? Aí vocês podem me perguntar, tá, Gulim, mas o que o Copa Sur e o TCB ganham com tudo isso? O Copa Sur ganha porque ele não vai precisar ficar validando o vídeo das pessoas. O TCB faria isso pelo Copa Sur. Aí agora eu gostaria de trazer um ponto importante. Vamos dar um exemplo. Se o Guilherme Malheiros quiser ir para o Copa Sur, mas ele não quer ir para o CrossFit Games, ele não tá nem aí para a temporada do Games como foi esse ano. Ele pode fazer só o TCB for All e classificar para o Copa Sur, só que se ele ganhar o Copa Sur ele não pode ir para o CrossFit Games. Então tem vários desenrolos nesse cenário que me chamaram muito a atenção. E eu realmente acho o seguinte, que se o atleta pretende ir para o CrossFit Games, a temporada vai ficar mais difícil para ele, mais complicada, com mais avaliações online, que é um ponto que os atletas estão bem cansados. E o TCB ganharia muito com essa parceria, porque vários atletas da América Latina que pretendem classificar para o Copa Sur, que fazem o Open, as quartas e finais, se eles quiserem vir para o Copa Sur, eles vão precisar passar pelo TCB for All. Então esse é o maior ganho do
TCB. Eles vão conseguir vender mais inscrições do TCB for All, aumentar o tamanho do evento e também o fato de você, na grande final, ganhar a vaga para o Copa Sur do ano seguinte, dá uma notoriedade muito maior ainda para o TCB Final. Então o TCB é o evento que mais está ganhando com essa parceria. E agora eu vou responder 2 comentários feitos por vocês nos vídeos anteriores aqui do canal. O primeiro deles foi feito pelo Felipe Dias, onde ele pergunta se eu acredito que as voltas da quartas de final se deram por casos como o do Cole Lehman e isso evitaria erros. Felipão, eu não acredito que a volta das quartas tenha a ver com o caso Cole Lehman. Primeiro, o caso Cole Lehman está aqui no canal do Odd News, eu fiz 3 vídeos relacionados a esse assunto, que é o maior trapaceiro da história da CrossFit, e ele usou as ferramentas que a CrossFit deu para não precisar nem ser punido. Então ele, na minha opinião, ele roubou nos workouts, mas a CrossFit não tem como verificar se ele roubou ou não roubou. Então, se você está interessado por esse assunto, eu fiz 3 vídeos aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui para ficar mais fácil para vocês. Mas, Felipão, eu acredito que a volta das quartas de final se deu 100% pela questão financeira. Tá? Eles, o ano passado, eles tiraram as quartas e tentaram colocar aquela Community Cup para substituir a arrecadação que as quartas de finais dão. Porém, essa Community Cup não engajou tanto. E vamos falar a verdade, a quartas de final passam 25%. Então é muita gente. E nas quartas de final tem um custo de $50. Então imagine o valor que a CrossFit perdeu no ano passado. Então eu acredito que eles estão fazendo as quartas desse ano para arrecadar esse valor novamente. E eu, particularmente, eu gosto das quartas de finais. Eu acredito que não deve se passar 25%, acho que 10% já estava bom, mas eu entendo que é por cunho arrecadatório. Mas eu gosto das quartas porque eu acho muito injusto você já chamar para um campeonato de semifinal classificatório atletas que venham direto do Open, porque o Open nós fazemos apenas 3 workouts e um desses 3 sempre tem que ser extremamente inclusivo. Então a gente tem uma base avaliativa muito pequena. Então eu acredito que as quartas de finais são importantes, mas a CrossFit tá pensando é na grana. E o segundo não foi uma pergunta, foi um comentário, e eu vou usar esse comentário para fazer uma errata. Quem mandou essa correção foi o Nogberg, e ele foi cruel. Ele mandou assim: adorei o conteúdo, mas, cara, você errou várias informações. Antes de fazer um conteúdo, é bom estudar mais. Conselho, não leve pro lado pessoal, aguardo mais vídeos. Irmão, não levo pro lado pessoal e eu vou usar a tua mensagem para fazer uma errata. Realmente eu errei. Eu errei no nome do ganhador da categoria Pro, o nome e o país. Eu me confundi. Tinha um alemão que ganhou a categoria Open e eu coloquei esse alemão como o ganhador da categoria Pro. Então foi um erro, não pode ser cometido esse tipo de erro. Vocês já me corrigiram nos comentários, eu pedi desculpa e assumi a errata e eu esqueci de fazer no programa anterior essa errata. Então o vencedor da categoria Pro foi um francês chamado Benjamin Ancelan. Ele foi um cara que deu um show no Hyrox São Paulo, hein? Ele fez um tempo absurdo, colocou quase 2 minutos no segundo colocado. Então, parabéns pro francês, desculpa. E quando vocês tiverem conselhos ou comentários construtivos, eu vou sempre curtir, eu não levo pro lado pessoal. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Odd News. Se você gostou do conteúdo de hoje, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar os vídeos do canal. E ativar o sininho para não perder nenhuma informação do meu, do seu, do nosso Odd News.